Estamos falando sobre o livro de Gálatas e nós vamos dar continuidade aqui falando sobre exatamente a preocupação que o apóstolo Paulo tinha com os Gálatas, porque estavam sendo pressionados a cumprir algumas normas da lei na época de Moisés. E Paulo tinha levado para eles o evangelho. Então havia lá uma preocupação de Paulo com os cristãos da Galácia. Vamos aqui ao capítulo 5, né? Dar continuidade aí o que nós estávamos falando no vídeo passado, tá bom? Você é muito bem-vindo aqui ao canal Culto Racional e eu quero que você convide mais pessoas para estar sempre participando aqui dos estudos, das mensagens, né? Que nós trazemos aqui para a edificação da nossa vida espiritual, tá bom? Então Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 13 agora, tá? Ele diz assim, ó: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Lembra? Nós estamos falando sobre isso já há 2 vídeos atrás. Olha a preocupação de Paulo. Fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros. Então, você lembra que nós falávamos sobre a liberdade, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, né? Enfim, pela graça. E as pessoas existem muitas pessoas que elas usam o texto da liberdade. Não, Cristo me trouxe para a liberdade. Eu não preciso mais fazer isso, eu não preciso mais ser daquele jeito, eu não preciso mais... Veja bem, quando ele fala da liberdade, significa das imposições de lei. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Se você não fizer aquilo outro, tem uma punição. Ele está falando de rituais que te prendem. Tá? Você está livre da aprovação dos homens. Você tem a aprovação de Deus. Então, toma cuidado para você não fazer da liberdade, porque graça não é licença. Viver pela graça não é licença para você sair por aí pecando. Sabe, para você sair por aí infringindo a moral de Deus, sabe? Ele diz, foste chamado à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Você tem que compreender que nós somos seres humanos e que nós seres humanos somos inerentes ao pecado. Você dá liberdade para a sua carne, para você fazer o que você acha. Eu vou prostituir, não tem problema não, Jesus já morreu por mim. Eu falei palavrão mesmo porque não tem problema, eu estou perdoado porque Cristo já morreu por mim. Eu vivo pela graça. Eu vou adulterar, eu saio com uma mulher ali, o importante é que eu amo a minha esposa, mas eu saio com aquela ali. Idolatria. Tem gente que não idolatra mais imagens, mas idolatra homens. Idolatra políticos, idolatra pessoas, filhos, namorada, namorado. Há uma idolatria que quando não é uma idolatria referente a coisas, é uma idolatria referente a pessoas. Então a pessoa sai por aí, tipo assim, não, eu vivo pela graça, foi alcançado pela graça de Deus e ela acha que está tudo certo e pode zoar o barraco. Não funciona assim. Olha só, vou repetir para você o versículo 13, tá? Porque, irmãos, foste chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade, olha aí, para dar ocasião à carne. Porque se você der ocasião, você vai cair. Você vai cair. Sede antes servos um dos outros, por amor. Sabe? Aí ele diz assim, porque toda lei, preste atenção, versículo 14, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejam mutuamente destruídos. Né? Não confunda a liberdade aí com libertinagem. Então, o que acontece? As pessoas, o ser humano, ele tem aquela coisa do orgulho. Você dá ocasião à carne, nós vamos falar no próximo vídeo, exatamente sobre essas obras da carne. Nós vamos fazer uma distinção sobre essas obras da carne que ele fala aqui. Que a gente tem que ter cuidado. A gente foi chamado à liberdade, mas você não pode tirar o direito do outro. O fato de você ter sido chamado para a liberdade não significa que você tem que apontar o dedo e acusar o outro. É muito diferente da religião, né? A religião aponta o dedo. O sistema religioso, ele aponta o dedo. Ele faz uma discriminação. Porque o fato de você ter sido alcançado pela graça não te faz melhor que ninguém.
A gente não, eu não sou melhor agora porque eu fui salvo. A gente escuta isso, né? Eu fui salvo, fulano está no inferno por causa da vida que ele vive e aponta o dedo, aí começam as confusões. Por isso que ele diz, sede antes servos um dos outros. Você não pode ser o condenador. Nós julgamos todas as coisas. Eu estou julgando, eu estou avaliando que aquele tipo de vida não é bom para mim, mas isso não me dá o direito de condenar ninguém. Eu tenho o direito de julgar, mas não tenho o direito de condenar. Fizemos 3 vídeos sobre isso, uma série de 3 vídeos falando sobre julgar. Aí você procura nas hashtags, tá? Tem um títulozinho lá, você dá uma olhada. Bom, para te dizer o quê? Para dizer que, quando ele fala aqui, ó, porque toda lei se cumpre em um só preceito. Lembra que Jesus falou, amará a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a ti mesmo. Então, em relação a Deus, isso é absoluto, tá? Agora, em relação aos homens, o preceito é um só, amar a todos como o próximo como a ti mesmo. Porque se você ama o próximo como a ti mesmo, no lugar de você condená-lo, você vai querer, não, quero que ele também tenha liberdade. Eu compreendo por que ele mente. Eu não estou passando um pano, eu compreendo, eu sei porque também fiz isso. Eu compreendo porque ele vive assim. Não é condená-lo, eu sou santo, ele é do demônio. Por isso que ele fala aqui, ó, se porém, versículo 15, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Que é isso que vai acontecer. Ninguém vai salvar alguém ou ajudar alguém condenando aquela pessoa. Porque ela vai se defender. É por isso que muita gente tem repulsa da Bíblia e do Evangelho. Você sabia disso? Sem saber que não é a Bíblia e o Evangelho, é a maneira que se prega aquele Evangelho, a maneira que se traz aquela mensagem, é que faz com que muita gente fale, é por isso que eu não gosto desse pessoal aí. Só eles são salvos, só eles são de Deus, eles se julgam melhores que nós, são todos santinhos. É o que a gente escuta o tempo todo. Você que fica aí dentro do templo, né, da instituição, você não escuta aqui, você não vive aqui fora. Mas quem vive aqui fora e lida com pessoas, é o que escuta. Você quer falar de Cristo para a pessoa já vem com pau e pedra. Porque ela já foi ferida nas denominações. Porque ela já foi enganada nas denominações. Ela já foi devorada nas denominações. Foi passada para trás, foi abusada nas denominações que ela já viveu. Sabe, a pessoa se sente usada. Então a pessoa tem repulsa, mas Cristo não tem nada a ver com isso, Jesus não tem nada a ver com isso, a Bíblia Sagrada não tem nada a ver com isso, com os textos que eles isolaram e deram outro contexto, que aí a pessoa vem querer justificar, né, que hoje ela não quer saber mais porque não gosta nem da Bíblia, porque a Bíblia fala disso, não, mas te deram o contexto errado. Olha que loucura, né? Pois é. Então, a gente tem que entender isso. Jesus não tem nada a ver. Ele fala, que eu repeti para terminar. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não dá lugar, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros. Por amor, não por interesse, sabe? Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejam mutuamente destruídos. Ninguém ganha, né? Tá certo? Então, não confunda a liberdade com libertinagem. Amanhã nós vamos falar sobre essas obras da carne, para você poder compreender, tá certo? Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece. Se você convidar essas pessoas para também fazer parte dos estudos aqui, tá bom? Se você achar que deve, também deixa o seu like aí, se inscreva no canal para a gente poder levar essas mensagens para muito mais pessoas, tá bom? Forte abraço, amanhã a gente volta.